Fala pessoal que curte o canal, Luciano Informática. Hoje aqui vamos abordar aqui um assunto que eu acho que é de suma importância quando a gente mexe com componentes eletrônicos, quando a gente mexe com informática, quando a gente mexe com eletrônica, que é o quê? O grande problema da eletricidade estática. O pessoal fala, vamos tomar cuidado para não danificar nenhum componente, vamos tomar cuidado para não danificar uma placa-mãe. Então, primeiro a gente tem que entender, né? A gente tem que entender o que é, como que ela é gerada, essa eletricidade estática, para depois a gente saber como combater. A gente vai entender o porquê que a gente deve usar às vezes a pulseira antistática, né? Que é esse daqui que o pessoal conhece. A gente põe aqui na mão, tem até, no caso, tornozeleira antistática. Por que a gente deve utilizar luva antistática? Qual que é a função dela? Então, mas assim, para a gente entender, não basta a pessoa usar sem saber, tá? Vamos entender quais são os princípios aqui físicos que estão presentes, porque aí fica mais interessante e você sabe realmente o que você está fazendo e o porquê você está protegendo tanto você quanto os componentes eletrônicos, os computadores aí no caso, que você está mexendo, tá bom? O que a gente tem que pensar em primeiro lugar, pessoal? Tem uma série chamada de série triboelétrica. O que é a série triboelétrica? A série triboelétrica é uma série de materiais que, atritados um com o outro, ele tem a propriedade de ficar carregado positivamente, que seria o quê? É um material que ele tem a tendência a perder elétrons, né? Então, o material, quando ele tem tendência a perder elétrons, ele fica carregado positivamente. Um material que tem tendência a ganhar elétrons, ele fica carregado negativamente, né? Então, aqui essa lista aqui, ó, você está vendo aqui, ó, isso dá para o pessoal de casa ler. Pele humana, né, pele humana seca. Por que seca? Porque a umidade ela tende a vamos dizer assim, combater, né? Ela tende a combater a eletricidade estática. Então, na verdade, quanto mais seca a pele de uma pessoa, mais ela tende a perder elétrons, ou seja, ela tende a ficar mais positivamente eletrizada, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, pele humana, couro, tá vendo aqui? Pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, vai descendo uma série aqui de materiais. O que acontece? Se eu atritar um desse com o outro, um dos materiais tende a ganhar elétrons e o outro material tende a perder elétrons. Então, um exemplo. Vamos usar a pele humana aqui, que a grande ideia para a gente é sempre pensar no nosso corpo. Então, no caso, você vai geralmente estar mexendo com as suas mãos, né? Ninguém vai mexer na placa-mão com os pés, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Quanto mais para baixo dessa lista o material, mais ele tende a ganhar elétrons se ele for atritado com a pele humana, ela seca, tá bom? Então você imagina, vamos pegar aqui a nossa mão. Nossa mão sendo atritada com, por exemplo, aqui, ó, poliéster. Você vê que o poliéster, ele está aqui, ó. Ele está próximo aqui do ouro e platina, um pouquinho antes do filme de PVC. Então aqui poliéster. Você imagina
a pele humana, né? Então a pele de uma pessoa usando uma roupa de poliéster. O que vai acontecer? Pele no poliéster, ali atritando, a pessoa, por exemplo, anda para lá e para cá, a pele humana ela vai perder elétrons, ou seja, ela vai ficar carregada positivamente, e o poliéster ele vai ganhar elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Aí o que acontece? Quanto mais seco está o clima, mais isso tende a acontecer. Tá? Por isso que às vezes a pessoa, eu digo assim, quanto mais seca a pele da pessoa, porque tem pessoas que têm pele mais seca, tem pessoas que a pele não é tão seca assim. Então, quanto mais seca a pele, maior a tendência dela ficar carregada positivamente. Um exemplo, se eu atritar a pele humana, tá, com a lã ou com o poliéster, nos dois casos, a pele humana ela tende a perder elétrons. Tá? A diferença é que se eu atritar com a lã, ela vai perder, né, ela vai ficar positivamente carregada menos do que se eu atritar com o poliéster. Ou seja, poliéster junto com a pele humana é pior do que a lã atritada com a pele humana. Então, assim, você imagina um cara tá andando de carro, tá? E as costas dele tá atritando ali no banco, né? E tá atritando ali com a roupa que ele tá. O que vai acontecer? Ele sai do carro positivamente eletrizado. Ou seja, se ele pega e encosta em algum local, ele encosta, por exemplo, na maçaneta da porta e sai uma faísca, por que sai uma faísca ali? A gente sabe que os opostos se atraem, né? A maçaneta ali estava carregada negativamente e a sua pele está carregada positivamente. O que vai acontecer? Aquela faísquinha ali que a pessoa dá um pulo. Esse tipo de coisa que a gente não quer que aconteça aqui no componente. O que acontece aqui? Por exemplo, estou com essa placa-mãe aqui. Aqui tem um Super I/O aqui. Né? Qualquer lugar da placa-mãe, a gente está aqui trabalhando com fluxo de elétrons. O elétron tem o quê? Carga negativa. Então, se você está muito carregado positivamente, né, você atritou o seu corpo com outros materiais, perdeu muitos elétrons, né, ou seja, você doou muitos elétrons do seu corpo para esse material. Aí, por exemplo, você vai mexer na placa-mãe, você vai mexer no Super I/O aqui. O que acontece? A superfície da sua mão ela está totalmente positiva, né? Ou seja, ela perdeu elétrons, né? Então ela está eletrizada positivamente, ou seja, ela doou elétrons para o outro material. Você vai mexer aqui no Super I/O, você vai mexer na placa-mãe no modo geral, aqui tem o que? Tem carga negativa, que é fluxo de elétrons. Então quando você encosta aqui, o que vai acontecer? Como os opostos se atraem, você vai gerar micro descargas entre você e o componente. O que vai acontecer? Aí a placa-mãe para de funcionar. Você pegou uma placa-mãe que estava rodando perfeitamente e depois colocou a mão nela, aí foi ligar lá e nada da placa-mãe funcionar. Aí você não sabe, mas você queimou um Super I/O, você queimou ali um PWM, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. É aí onde entram, por exemplo, a luva antiestática. Vamos entender como que ela funciona, gente. Primeiro, do que ela é feita? Tem de vários tipos de luva, tá? Tem luva de nylon, tem luva de poliéster, tem luva até de couro, essas luvas antiestáticas. Essas de couro, não essa, tá? Essa aqui não, essa daqui no caso aqui é de nylon. Mas tem as de couro também. As de couro,
é mais para trabalho assim em ambiente com descarga eletrostática pesada, tá? Então assim não é usada para eletrônica, assim, microeletrônica. No caso é mais trabalho industrial pesado. Bom, no caso aqui de computadores, microeletrônica em geral, é mais o que? Nylon, poliéster, tá? Às vezes você vai ver como o nome poliamida também. Qual que é a ideia aqui, né? Então, a luva, eu vou pegar essa luva aqui, ó. Essa luva, ela é do que? Ela é de nylon, tá bom? Essa luva aqui é de nylon. Tem algumas que na ponta aqui tem borracha. Qual que é a ideia? Por exemplo, a borracha, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, gente. Na série triboelétrica, o que acontece? A borracha, se ela for atritada aqui com a sua mão, o que acontece? Ela tende a ganhar elétrons. Ela vai ficar eletrizada negativamente, ou seja, ela tende a ganhar elétrons da borracha. Aqui, ó, desse lado aqui da luva, por exemplo, ó, aqui, ó, no caso da palma da mão, ele tem um pequeno revestimento aqui de poliuretano. E o poliuretano é outro material. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui pela série de novo, ó. Aqui, poliuretano. Ele é um material que ele tem uma grande tendência a adquirir carga negativa, ou seja, ficar eletrizado negativamente. Então você imagina a sua pele, que está aqui no começo da lista, atritando com poliuretano, o que vai acontecer? Então, o poliuretano ele tem tendência a ficar carregado negativamente. Você vê aqui, né? À medida que desce aqui na tabela, mais carregado negativamente fica. Então, qual que é a ideia? A ideia principal da luva. Vamos agora, vocês vão entender. A ideia da luva é fazer com que toda essa superfície aqui ela fique negativamente carregada. Por quê? Quando você vai mexer na placa, aqui é um total fluxo de elétrons. E o elétron, ele tem carga elétrica negativa. Carga negativa com carga negativa na superfície da luva, o que vai acontecer? Elas se repelem. Negativo com negativo, ou seja, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, não vai ter aqui essas micro descargas entre o componente e você, tá bom? Então, essa é a ideia da luva, gerar toda uma superfície aqui carregada negativamente para ser de mesma polaridade do elétron, né? Desse fluxo de elétrons que gira aqui pela placa-mãe. Tá ok? Então, assim, até uma dica, gente, o material mais indicado para se trabalhar, se a pessoa, assim, sei lá, a pessoa quer evitar ao extremo o acúmulo, né, da eletricidade estática, é usar roupas de algodão. É a melhor coisa. Quem trabalha com informática, coloca uma roupa de algodão, você vê que aqui, ó, tá bem no meio da tabela aqui, ó. O algodão e o aço. Eles são materiais que, se atritados com os outros, eles não tendem a nem perder ou nem ganhar elétrons. Então, o mais indicado é uma roupa de algodão. Então, gente, muito cuidado, viu? Muito cuidado quando vai mexer com placa-mãe, porque, tá, assim, ainda mais em dias muito secos, quanto mais baixa a umidade do ar, mais fácil de você danificar uma placa-mãe aí por eletricidade estática.
ou no caso, né, uma descarga eletrostática, né? E eu vou fazer o seguinte, na próxima semana eu vou fazer um outro vídeo mostrando para o pessoal aí como fazer vou mostrar aqui o nosso aterramento aqui da loja, como você deve fazer um aterramento, a maneira correta de fazer um aterramento para você proteger os equipamentos eletrônicos aqui no momento dos reparos, né? A pulseira antistática, a ideia é mais ou menos a mesma coisa, viu, gente? Né? Ela vai estar em contato aqui com a sua pele, essa parte metálica em contato com a sua pele. Essa garra jacaré, de preferência, ela vai ser conectada num fio que vai para o aterramento. Entre essa parte e a garra jacaré tem uma resistência de 1 megaohm, viu? Ela não pode, aqui, por mais que muita gente pense que é uma conexão direta, não é, viu, gente? Dessa parte até essa parte aqui tem uma resistência de 1 megaohm. Por quê? Você está ligado ao terra. Vamos supor que tem uma sobrecarga, tem uma descarga elétrica ali no terra. Esse 1 megaohm é justamente até para a pessoa não tomar um choque, não tomar nenhuma descarga elétrica, tá bom? Isso depois a gente vai abordar melhor nesse outro vídeo aí que a gente vai fazer sobre aterramento aí no local de trabalho. Bom, pessoal, acho que é isso, viu? Eu queria orientar com relação a esses cuidados e que o pessoal entendesse, né? Porque às vezes a pessoa está usando uma luva lá, não sabe nem por que está usando a luva. Eu acho que é muito importante você saber o porquê das coisas e entender qual que é a função deles. Eu acho que dá uma olhadinha depois em casa aí, pessoal. Vai lá, dá um Google lá, procura por série triboelétrica para você entender um pouquinho mais aí sobre todos esses materiais que, quando atritados aí um com o outro, acaba aí doando, né, elétrons ou ganhando elétrons. Tá ok? Bom, gente, espero que tenha ajudado aí. O vídeo ficou um pouco longo, né? Eu quis explicar um pouco aí da teoria, porque tem muita gente que às vezes coloca só explicando para o pessoal usar a luva antistática, mas não explica muito o funcionamento. Eu acho legal o pessoal saber aí como que funciona direitinho essa dinâmica aí de condução, de eletrização de um material para o outro, tá bom? Isso aí tudo a fim de evitar que você venha danificar aí uma placa-mãe, uma placa de vídeo, danificar qualquer coisa aí que você está arrumando para o seu cliente, tá bom? Bom, obrigado, gente. Dá um like aí pra gente, ajuda a gente a fazer novos vídeos. Quem tiver dúvidas ou quem tiver aí sugestões, dicas, fica à vontade aí no campo de perguntas. E até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado.